Quando o fator de amortecimento zeta for menor que 1, nós estamos diante de um sistema subamortecido. Observem que zeta é a relação entre a constante de amortecimento e a constante de amortecimento crítico. Portanto, se zeta é menor do que 1, significa que a constante de amortecimento é menor do que a constante de amortecimento crítico. Portanto, o sistema é menos amortecido. As raízes da equação característica, elas vão ser iguais a menos zeta mais ou menos i raiz de 1 menos zeta ao quadrado vezes ômega n. Aqui nós fazemos uma pequena transformação em que, como i é raiz de menos 1, aquele zeta ao quadrado menos 1 que estava aqui dentro, ao ser multiplicado por menos 1, nós podemos então retirar para fora da raiz este i. Quer dizer, não estamos fazendo nenhuma aproximação, mas como zeta é menor do que 1, então, neste caso, neste momento, o que está dentro da raiz é algo positivo. E, portanto, nós tiramos o efeito do negativo aqui para fora da raiz, na forma de raiz de menos 1, que é o i. Né? E nós teremos, então, um número complexo, com a sua parte real igual a menos zeta vezes o ômega n, e a sua parte imaginária, raiz quadrada de 1 menos zeta ao quadrado vezes ômega n. Aplicando isso na solução da equação do movimento, nós vamos, então, ter que x de t é igual a e na S1, pegando uma das duas raízes, com sinal positivo, por exemplo, aqui, e aqui a outra com o sinal negativo aqui na frente da raiz. São absolutamente idênticas esses dois expoentes, com exceção desse sinal, que é positivo nesta e que é negativo nesta aqui. Muito bem. Trabalhando um pouco com essas equações, com essas expressões, na verdade, né, embora sejam igualdades, nós vamos aplicar as equações de Euler. As equações de Euler nos dizem que e na mais ou menos i alfa é igual a cosseno de alfa mais i seno de alfa. Então, aqui nós temos uma expressão em que nós podemos simplificá-la da seguinte maneira. Nós temos e elevado a menos zeta ômega nt, mais ou menos i raiz de 1 menos zeta ao quadrado ômega nt. Então, como isso aqui é uma soma de expoentes de uma potência, nós podemos dizer que isso é o produto de duas potências, e na menos zeta ômega nt, e elevado ao primeiro expoente, vezes e elevado ao segundo expoente, a segunda parcela desse expoente, dessa soma nesses expoentes. Então, este valor sendo colocado em evidência e considerando que e na mais ou menos i vezes raiz de 1 menos zeta ao quadrado ômega nt, nós podemos então aplicar as equações de Euler aqui neste termo aqui. E nós vamos ficar, portanto, com este resultado igual a e na menos zeta ômega nt, que é isto aqui, multiplicado por este termo aqui, onde nós teremos cosseno, parte real, do ângulo, né? Onde nós tínhamos aquele exponente, e na i alguma coisa, o que é essa alguma coisa? Raiz de 1 menos zeta ao quadrado vezes ômega nt. Está aqui, isso aqui é o alfa. Né? Cosseno de alfa, mais ou menos, dependendo, então, uma das raízes vai ter mais, a outra vai ter menos, e seno daquele argumento, que está lá, né? Vezes aquele argumento, evidentemente. Tá ali. Pronto. Muito bem. Nós teremos, ao substituir isso nas equações, ou na solução da equação, lá em cima, né? Ao substituir este e na menos zeta mais e este e na menos zeta menos aqui, com o sinal mais e com o sinal menos, então, nós teremos C1 vezes essa potência aqui com o sinal positivo aqui dentro. Então, está aqui, cosseno mais i seno. O e na menos zeta ômega nt está multiplicando tudo, porque ele está presente em todos os termos. Então, nós teremos, então, cosseno do ângulo mais i seno do ângulo. Depois, mais C2, que multiplica e na menos zeta menos i raiz de 1 menos zeta ao quadrado ômega nt. Tudo isso multiplicado.
Isso nós já vimos que é aberto nessa forma aqui, portanto será esta segunda expressão aqui, né? Com o sinal negativo aqui embaixo. Então vai ser cosseno menos I seno. Colocando em evidência o cosseno, nós temos aqui cosseno e cosseno. Aqui nós temos I seno e I seno. Então aqui nós teremos C1 cosseno mais C2 cosseno. Aqui C1 I seno menos C2 I seno. Então é só simplificar isso colocando dessa forma. C1 mais C2 cosseno e aqui C1 menos C2 I seno. Aí nós podemos agora aplicar a trigonometria, e esse exercício eu deixo para vocês fazerem aí, né? Porque que nós temos, então, C1 mais C2 cosseno e C1 menos C2 I seno. Nós sabemos que na trigonometria, que o cosseno de A mais ou menos B, ele é igual a cosseno A, cosseno B, menos ou mais, dependendo desses dois sinais, seno de A, seno de B. Bom, temos a nossa expressão, que acabamos de ver agora, na transferência anterior. E se nós fizermos, observem bem, se nós fizermos x igual a raiz quadrada disso aqui ao quadrado, mais isto tudo aqui ao quadrado, então, raiz quadrada disso aqui ao quadrado mais isto aqui ao quadrado, isso i ao quadrado é menos 1, nós teremos C1 mais C2 ao quadrado, i ao quadrado que é menos 1, C1 menos C2 ao quadrado. Efetuando aqui elevando ao quadrado aqui essas duas expressões, aqui vai ser C1 ao quadrado mais 2C1C2 mais C2 ao quadrado, e aqui será C1 ao quadrado menos 2C1C2 mais C2 ao quadrado, trocando os sinais depois, porque nós temos aqui um sinal de menos na frente, nós vamos ter como resultado duas vezes a raiz quadrada de C1 vezes C2. E fazendo φ, o arco cuja tangente é igual a I, que multiplica C1 menos C2 sobre C1 mais C2, nós vamos obter como resultado, ou com o valor trigonometricamente equivalente a este que está aqui, né, o x de t igual a x maiúsculo e na menos eta ômega nt cosseno de raiz quadrada de 1 menos eta ao quadrado ômega nt menos φ. Então, isso a gente observa que isto aqui é uma função harmônica, né? Nós temos um cosseno aqui, função harmônica, movimento harmônico simples, multiplicado por uma exponencial negativa, o que representará, o que formará uma função na forma de um cosseno que vai diminuindo de valor ao longo do tempo. Graficamente, nós podemos ver que essa expressão, né, se nós chamarmos de ômega d esta relação aqui, nós vamos ver que este ômega d será exatamente a frequência do movimento que vai ser construído. Então vai ser uma oscilação que evidentemente não tem o seu máximo valor em zero, porque nós temos aqui um ângulo de fase retardando a função no tempo, atrasando essa função no tempo ou adiantando, dependendo do valor, né? E nós teremos como período da função 2π sobre ômega d. Essa aqui é a frequência do movimento, né? A frequência do movimento harmônico. E a amplitude vai cair ao longo do tempo, vai cair progressivamente, e a forma e a envoltória dessa queda é igual a x e na menos eta ômega nt. Então, nós temos este será o resultado do movimento produzido. É um movimento oscilatório, né? Essa é a primeira observação, é um movimento oscilatório e com uma amplitude decrescente ao longo do tempo. X e o ângulo de fase vão ser determinados a partir das condições iniciais do movimento. Então, dependendo das condições iniciais do movimento, nós poderemos ter esses valores aí, né, essa função. Esse gráfico aqui é um gráfico geral, né, obtido a partir de dados
a partir de valores, né, que foram escolhidos arbitrariamente apenas para efeito de ilustração. Para determinar os valores de x e do ângulo de fase, nós teremos então que aplicar as condições iniciais. Que condições iniciais são essas? As condições iniciais são o deslocamento inicial, aquilo que joga energia potencial e energia cinética para o sistema, né, no início. Então, no início do movimento, já que o movimento continua sendo livre, não deixou de ser livre, ele apenas está amortecido. Aplicando então essas condições iniciais, nós teremos então, com x0 e v0, o x determinado vai ser este valor aqui, né, v0 mais zeta ômega n x0 sobre a raiz de 1 menos zeta ao quadrado ômega n, que é o próprio ômega d, mais x0 ao quadrado. E o ângulo de fase vai ser então v0 mais zeta ômega n x0 sobre x0 raiz de 1 menos zeta ao quadrado ômega n, que é o próprio ômega d. Mais uma vez, né? Muito bem. Uma última observação é estabelecer uma relação entre o movimento amortecido e o movimento não amortecido. A frequência do movimento amortecido é o ômega d. A frequência do movimento não amortecido é o ômega n. Então, a relação entre ômega d e ômega n está aqui. Se a gente dividir ômega d sobre ômega n, nós teremos igual a raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Bom, elevando ambos os lados ao quadrado, nós ficaremos com ômega d ao quadrado é igual a 1 menos zeta ao quadrado. Escrevendo isso aqui na forma de uma equação com ômega d sobre ômega n e zeta como parâmetros, por exemplo, né, como se fosse um x e y, nós vemos que isso aqui se apresentaria, se fôssemos fazer um gráfico de x com y, ou de y com x, este gráfico seria o gráfico de um círculo de raio 1. Então, fazendo esse gráfico, escrevendo esse gráfico, nós teremos que a relação ômega d sobre ômega n se relaciona com zeta dessa forma, através de um setor circular. Por quê? Bom, primeiro porque zeta sempre será positivo, portanto maior que 1. E ômega d sobre ômega n também sempre será positivo, porque as frequências são quantidades físicas positivas, não tem como isso aqui ser negativo. Não vai haver valores nem para esta relação ômega d sobre ômega n, nem para o fator de amortecimento zeta negativos. Então, só temos esse quadrante aqui. E nós temos aqui um círculo mesmo de raio 1. Ou seja, a qualquer valor da relação ômega d sobre ômega n, nós podemos estabelecer ou determinar o valor correspondente de zeta, sendo que quando zeta for igual a 0, ômega d sobre ômega n é igual a 1. Quando ômega d sobre ômega n for igual a 0, o zeta é igual a 1. Nós saímos, então, do movimento harmônico, da possibilidade de existência de uma frequência. Esse é outro ponto importante, é que somente no sistema subamortecido é que há oscilação. Somente no sistema subamortecido é que existe frequência. Se o sistema chegar a esse limite, ou seja, se o fator de amortecimento chegar a 1, deixará de haver oscilação, deixará de haver frequência, a frequência passa a ser 0, e aí o movimento é não oscilatório, o que nós vamos ver na próxima aula ou na próxima apresentação.